Fala galera, muito boa noite. Agora o seu programa Ju Soberano no ar, agora sem interferências de tecnologia. Eu já não sou muito adepto à tecnologia, confesso a todos vocês. Quero pedir desculpas a toda a nossa audiência que esteve tentando nos acompanhar, mas agora eu não poderia deixar de homenagear este meu grande amigo, este meu grande parceiro da vida, e fiz de tudo para que mantivesse aí a sua presença, não tirasse a gravata, para que fizéssemos esta singela homenagem a um grande homem, a um grande irmão que a vida me deu. Eu quero começar dizendo sobre a nossa campanha mensal, que deste mês é destinada ao IREC, ao Instituto Resgata Cidadão, lá da Helene Monteiro, nosso parceiro, grande amigo Maurício Monteiro. Então faça a sua doação. Banco Bradesco, agência 1546, dígito 6, conta 24087, dígito 7, o Pix 11 951 622 664, Banco do Brasil, agência 1546, dígito 6, conta corrente 24087, dígito 7, e o Pix é o 11 951 622 664. Maiores informações para se fazer esta doação, pode entrar em nossas redes sociais da Rádio Resistência. Este é o mês da IREC. Como de costume, vamos lá para os nossos singelos abraços. Quero mandar um forte abraço para Luciana Polotto, aniversariante de ontem. Beijo grande no coração. Nossa grande amiga lá, escrivã da 2ª DP de Guarulhos. A toda a família Polotto. Um grande abraço ao meu, fazendo o link aí com o nosso tema de hoje, o meu grande professor Capano, Fernando Capano, uma sumidade na militância do direito penal militar. Eu honrosamente fui seu aluno na Faculdade Zumbi dos Palmares. Mandar um forte abraço também ao Coração Cinza Bandeirantes, aos policiais para sempre, lá a Coração Cinza Bandeirantes, o Medina e toda a sua diretoria, aquele nosso forte abraço, que estão aí também na militância, juntamente com a parceria da deputada Adriana Borgo, amiga nossa do canal também, com o seu slogan, a luta muda a lei. Meu parceiro, grande irmão Edson Medina, de Jiu-Jitsu, ex-policial militar. Tem pergunta para o senhor daqui a pouco, hein, doutor? Grande amigo nosso aí do Jiu-Jitsu, vou te fazer uma perguntinha acerca do caso dele também, expulso pelo procedimento administrativo da Polícia Militar. Vamos lá, então. Eu tenho a honra, o privilégio de, se assim me permite dizer, que você é um grande amigo. E, como disse aqui em outras oportunidades, 2 quesitos que me faz respeitar a minha amizade em dobro é quando se beija um homem no rosto e quando se abre as portas de sua casa. E eu tenho por hábito estes 2 costumes. Fui no seu aniversário, uma honra ter estado contigo, um aniversário maravilhoso, que fechamos a rua, aniversário agitado, maravilhoso. Um forte abraço a todos os seus amigos que estavam lá também, que conheci, e te beijo no rosto, irmão. Parabéns pela sua militância, parabéns pela sua perseverança. Ontem, cabo, exonerado da corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e perseverou na área do direito, se formou, se tornou advogado, advogou em causa própria, e hoje, naquele nosso cafezinho, a gente costuma dizer: o polícia que meteu bala na polícia. Parabéns, é uma honra para mim, é um privilégio tê-lo como meu amigo do nosso dia a dia aí. Dr. Tiago Lacerda, acredito que daqui a pouco volta aí a corporação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Contigo a palavra, irmão.
Agora sim, sem problemas tecnológicos. Eu que agradeço, meu irmão. Agradeço as palavras e digo mesmo, né? Você é uma pessoa sem palavra, todo mundo que conhece fala a mesma coisa. Fala, o doutor Alexandre é cara, gente boa, sem palavra, humildade. E se Deus permitir eu não morrer antes, você vai vir no aniversário desse ano, de 42 anos também. Desse É ano. isso aí, é isso aí, é isso aí. Faço questão, uma honra para mim. Vamos lá. Aqui eu vou te pedir licenças com relação à nossa formalidade. Eu acredito que justamente pelo fato de você entender que somos amigos e a nossa formalidade tem lugar e hora certa. Então eu vou te chamar de Sim, você, tá bom? óbvio, claro. E quero te perguntar o seguinte, meu irmão. Você aqui manda, não pede, né? Nós já estivemos a semana passada juntos e não abordamos este tema porque, né, acredito, não teria sido o momento adequado para tornar público. Então eu gostaria de saber de você, vamos fundamentar aí o início dessa história toda. Você era cabo do 18º BPMM, Freguesia do Ó, primeira companhia, não é isso? Forte abraço a Isso, todos vocês aí, se estiverem nos assistindo. isso, exatamente. Eu era cabo do 18º Batalhão, daquele ano, inclusive, do ano de 2011, foi quando eu fui promovido, primeira promoção, e estava durante o serviço, né, durante o atendimento de ocorrência, quando deu todo esse transtorno aí que gerou a minha demissão e dos meus amigos. Certo. O pouco que consegui compartilhar da nossa conversa, em que agradeço também o nosso grande irmão lá, o nosso amigo Dr. Diego, que tentou aí levar adiante a nossa live. Você dizia que primeiramente foi chamado a uma ocorrência, pagou a ocorrência e aí, num segundo momento, uma outra viatura de outros dois colegas também foram chamados novamente. Vamos fundamentar essa história para que a gente vá para a parte jurídica futuramente. Aí. Vamos lá, vou resumir de novo. Era um sábado, dia 2 de setembro de 2011, e final de semana, normalmente na periferia, paga-se muita ocorrência, né? Eu já cheguei a atender 20 ocorrências numa mesma noite. Normalmente são ocorrências banais, que não necessitaria nem o atendimento da PM, é briga de casal, é marido que chega bêbado, e é aquelas coisinhas do dia a dia, né? Esse dia, eu fui atender uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita na via. Cheguei no local, não tinha ninguém na via. Solicitei o Copom falou: vamos encerrar e aguardar a reiteração, pagar de novo. Passou meia hora, pagou de novo. Pagou para a viatura, essa ocorrência para a viatura do Rios, do soldado Alink Rios e do soldado Paulo. Quando pagou, eu vi que era o mesmo local, eu falei para o Brunelli: a gente tem um costume, se a gente atender a ocorrência e não resolver bem, tem que voltar. Como era no mesmo local, eu falei: vamos lá encostar. O Rios pediu um apoio, vamos lá dar uma olhadinha para ver o que estava pegando. Chegando lá, a gente se deparou com os objetos na rua. Tava os dois solicitantes, os vizinhos, três guarda noturno e as coisas jogadas na calçada, né? Uma espécie de um pano no chão, duas garrafas de pé, os objetos jogados, bijuteria, via de macumba, um monte de tranqueirada. E a gente observou ali com a lanterna e viu que não tinha nada de crime, não aparentava que ele tinha entrado na casa de ninguém, não saiu nenhum morador alegando que tinha entrado na casa de ninguém. O próprio solicitante falou que não viu de onde ele saiu, só viu ele pulando o muro, jogando as coisas e indo embora. Então aquilo gerou uma dúvida, ninguém sabia o que fazer. O solicitante, por fim de tudo, para encerrar a ocorrência, falou: ó, eu quero que tire da minha porta. Ele implorou para tirar aquelas coisas da porta dele, porque na região ali tinha prostituição de travesti e usuário de droga. Ele falou: ó, eu não quero que aglomere um monte de drogado aqui na minha porta, com essas coisas aí. E pediu para a gente tirar. E nós deixamos bem claro para ele que ia tirar dali, mas ia jogar fora. Porque a PM não guarda, o objeto não apreende, não faz nada. Ele falou: não, para mim tudo bem. Não é de ninguém, ninguém tem dono disso aí é tudo lixo. Solicitamos o sargento: sargento, acontecendo isso, isso, isso.
Não, tudo bem, pode jogar fora. Aí reunimos tudo aquilo ali, cada um jogou um pouco na viatura de cada um, tiramos tudo do local, mostramos, o soldado Rios foi lá, mostrou pro sargento. O sargento falou, não, se for só isso aí, pode jogar fora. Não tem vítima, não tem nada. Beleza, chegou no outro dia de manhã, no domingo, apareceu uma senhora, já idosa, com um irmão se identificando como advogada, e falou, ó, fiquei sabendo que teve um ladrão ontem à noite no bairro, e furtaram minha casa por esses dias, e eu tô achando que essas coisas é minha. Cadê? Eu vim buscar, vim retirar e reconhecer. Aí os policiais de pronto falaram, não, aqui ninguém prende nada, vai no DP. Foi no DP, voltou, também não tinha. Ela voltou de novo na companhia da PM. Aí levantaram através dos relatórios que a minha viatura e a do Paulo, tinha ido no local. Aí foi onde começaram a trabalhar as questões, ó, o que foi, o que não foi, o que não foi. Enfim, resumindo, abrir um processo administrativo, disciplinar, para mandar a gente embora, porque os nobres comandantes da PM ficaram em dúvida se a gente realmente tinha jogado fora. Porém, que fique claro e consignado que do atendimento da ocorrência foi feito o BOPM, foi anotado em relatório, ou seja, não foi nada escondido, ninguém descobriu nada, eles pegaram, a gente descobriu. Não, não foi isso. Muito pelo contrário, foi feito tudo certinho o que podia fazer. Só não levamos para a delegacia, porque como eu falei isso no tribunal. Falei, excelência, se eu levar para a delegacia, isso é motivo de piada. Porque eu vou chegar lá com um monte de tranqueira para o delegado, ele vai falar, o que é isso aqui? Eu com 10 anos de polícia de rua, vou chegar lá, ô doutor, é que pagou isso aqui, eu vim trazer para o senhor ver aí. Sem vítima, sem queixa de nada. É a mesma coisa que eu pegar um despacho na rua qualquer, todos os dias e levar. Exatamente igual. Aí, deu nisso. A PM ficou na dúvida e na dúvida condena. O processo administrativo é assim, na dúvida eu condeno. Principalmente no militarismo. Indúbio pro réu não existe. Não. O indúbio pro réu talvez se aplique na justiça. Talvez. Porque Como? eu vi com os próprios olhos, eu participei de um julgamento que eu vi um major falar para o policial. Ele estava sendo acusado de ter furtado um relógio. Eu vi ele falar, você furtou um relógio, eu tô vendo que você tá com o relógio no braço, né? Então, na dúvida, eu te condeno. Ele falou isso. Perante o tribunal, isso é gravado, isso é nulo. Só que vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ganhar essa luta contra o Estado? É difícil, irmão. E foi o que aconteceu. Fomos condenados, a PM achou por bem demitir a gente. Como a gente já sabia que ia ser demitido, porque o relatório sai antes de publicar, os policiais mais modernos na época, o Rios e o Paulo, decidiram pedir baixa, porque eles eram jovens na época, com a intenção de prestar concurso posteriormente. O meu amigo Brunelli, que era meu motorista, ele chegou a pedir baixa também. Só que como ele tinha um histórico de passagem no médico, o coronel falou que não ia assinar a baixa dele, porque falou que senão ele voltaria no futuro. Para você ver o tamanho da maldade. Eu cheguei a preencher toda a papelada, mas de última hora me deu aquele estalo, eu falei, eu não vou assumir essa culpa não, eu vou brigar. Vou brigar com o Estado porque eu não fiz nada, estou sendo taxado e tratado como um ladrão. Era um monte de tranqueira, chega a ser até absurdo esse tipo de ocorrência. Falei, eu vou lutar até o fim, deixa os caras fazer o que quer, depois eu luto na justiça. E foi o que aconteceu. Acabou o processo disciplinar. Pois não. Acabou em novembro de 2014. Em janeiro de 15, a Justiça Militar, aí já o Tribunal Militar, que é um tribunal parecido com a Justiça Comum, porém, na Justiça Militar, para quem não conhece, abriu um processo pelo mesmo fato para apurar e nos processou, e durante o ano todinho, 2015, e no final de 2015 nós somos inocentados e absolvidos por inexistência de fato. Tá. No dia seguinte do ocorrido, Thiago, essa senhora que foi ao batalhão, à delegacia, não tinha parentesco qualquer com aquele primeiro senhor que disse, pode levar isso tudo embora. Não. Parentesco qualquer, não era vizinho. Segundo ela era de outra rua, inclusive. Ela não era nem da mesma rua, do fato. Segundo ela, chega até a ser engraçado a versão dos dois. Porque depois eles foram falar em juízo e eles se contradisseram, né? Cada um falou uma coisa. Ela falou que sem querer, de manhã passando, encontrou ele na rua. Aí ele comentou. Pô, meu amigo, quem comenta num domingo de manhã que a viatura foi na rua à noite, atendeu um correio? Isso é um absurdo. Se você olhar nos autos, cada um dá uma versão. Isso ajudou. Tanto o Ministério Público, quanto o juiz, quanto a justiça toda falou, isso aqui é uma grande palhaçada. No primeiro momento,
em que foi aberto lá, foi instaurado o procedimento administrativo, você já foi afastado, toda a sua equipe, ou foram recolhidos da rua? Como é que se deu isso? Na hora. É mesmo? Na hora, irmão. Isso aí é uma coisa que tem que mudar na PM. Enquanto não tiver uma legislação, vai ser assim. Isso foi no sábado com domingo. Na segunda, nós já se apresentamos no batalhão e o coronel já mandou cada um para uma companhia. Mandou eu para Taipas, o outro para Brasilândia, o outro para Força Tática e o outro. Você entendeu? Tipo, expulsa, vamos separar a quadrilha. Mais ou menos esse é o pensamento. Vamos triturar já e já acaba a sua vida. Já começa a perturbar a sua vida, porque você tem uma rotina, você tem um ritmo. Eu já estava estudando, eu já tinha todo um procedimento. Eu trabalhava à noite, estudava de manhã, tinha uma bolsa, e quase eu perdi a bolsa. A partir dali é terrível. A partir dali você então, não. Foi 2011 isso, né? Foi 2011. Você Primeiramente, eles te afastam. acadêmico. Antes de abrir nada, eles já te afastam. A partir de 2013, abriu o processo administrativo. Aí você está banido mesmo. Aí você está cumprindo um semiaberto na PM. Literalmente. Você vai lá, cumpre sua hora. Você não pode fazer o bico da prefeitura aí, que na época era atividade delegada. Você não pode trabalhar em várias sessões. Você fica ali limitado a funções que alguém possa te cuidar, entendeu? Você fica aí um cuidado rígido. Então você já era acadêmico em 2011? Já estava no terceiro ano de direito. Terceiro ano. Justamente por prever esse tipo de situação. Eu nunca confiei no tratamento que a PM dá para os seus filhos, né? Eu já vi tanto camarada ser mandado embora por nada, que eu falei, preciso me preparar, porque uma hora ou outra pode ser eu. E foi, né? Qual o olhar entre os colegas? Já chega com X nas costas, já chega queimado no seu cotidiano quando é transferido, já chega com aquele histórico negativo. Então, as pessoas que trabalhou com você, por exemplo, vou dar meu exemplo. Quem trabalhou comigo me conhecia, quem trabalhou comigo na rua. Então sabia que aquilo era um absurdo. Mas quem não te conhece, fica na segunda com você. Te trata com frieza. Quando eu cheguei no Jaraguá, o capitão da época, o capitão Mata, ele nem olhava a minha cara. Tipo, deixa esse cara aí no serviço de dia, atendendo o povo. Passou um tempo, ele veio pedir desculpa pra mim. E ele falou, ele era gente finíssima. Ele falou, irmão, vou falar a verdade pra você na sua cara. Quando você chegou, eu não gostava de você, não. Você chegou com fama de ladrão, por causa da sua ocorrência. Tá respondendo aí um processo, mas eu vi que você é um cara gente boa, não tem nada, meu. Ele falou, desculpa mesmo pelo tratamento, eu tô vendo que você é um cara da hora. E eu tenho depoimento, ele morreu, inclusive, assassinaram ele. E eu tenho o depoimento dele até hoje, ele falando super bem de mim, ele lutou por mim, fez de tudo para me manter, mas a PM tem a mão pesada. Ele se retratou, foi uma coisa muito bacana. Eu acredito que isso é honroso, né? Mexe com a autoestima de quem é honesto. Sim. E a partir de qual momento, se você na verdade disse que foi transferido, você não foi afastado, né? Então você não deixou. Qual foi o momento em que você deixou de receber os seus proventos lá, o seu salário, a partir da expulsão? O salário em si ele não muda, ele só te muda, ele tira você da escala. Por exemplo, eu trabalhava à noite, então você tem que trabalhar no horário comercial, horário administrativo, das 9 às 18, segunda a sexta. E eu fui transferido para esse horário. O salário só cortou quando publicou em Diário Oficial. Foi lá em novembro de 2014, quando saiu a sentença demitindo, expulsando a gente, aí corta tudo, aí você está desligado. Aí é como se você não fosse nada. Você do dia para o outro, você era polícia na segunda, na terça você não é nada. Não tem R$1, não tem nada, literalmente nada. Você é banido. Nós estamos aqui, eu estou aqui acompanhando pelo Facebook, você também? Ou não? Ele tá aberto do lado aqui. Isso. O nosso parceiro aqui, grande Maurício Monteiro, forte abraço. Está sempre nos acompanhando aqui, ele que apresenta lá o Resenha da Cidade, o Ressocializando. E eu tenho, honrosamente, eu tenho orgulho de falar que hoje, totalmente restaurada a sua vida, a obra de Deus,
Ele foi um escolhido para viver e fazer o bem hoje. Ele é um dos sobreviventes do massacre do Carandiru. Então eu estou falando isso porque tem muitos colegas aí, provavelmente policiais, que estejam nos assistindo ou que vão nos assistir. Ele diz aqui que não consegue entender o rigor, né, da corporação, mas que, por outro lado, acaba sendo flexível quando algum policial faz alguma besteira no seu dia a dia lá. Eu vou fazer um comentário aqui de algumas coisas que a gente estuda, que a gente conversa com alguns amigos, para que você dê continuidade no meu raciocínio, ou por eu não ser da área militar, para que você retifique a minha informação. Por que nas últimas 2 décadas foram expulsos mais de 30 mil homens da Polícia Militar? Eu vou responder aqui para vocês. Porque o Estado não tem grana, não tem verba para pagar a aposentadoria, aqueles todos que vão para a reserva. Então, o que acontece? Sabe aquela empresa de telemarketing que tem uma rotatividade grande de funcionários, que não está muito preocupada se ele, como é que está a vida dele, lá na casa dele, se ele está comprando o alimento, que ele ganha pouquinho. Então, o Estado se utiliza da mão de obra desse policial para trabalhar lá 3, 5, 10 anos, adquire lá um pelo em ovo e espirra o cara. Que é para não ter que onerar os cofres públicos e pagar a aposentadoria somado àqueles que já estão na reserva. E aí eu deixo para você, irmão, fazer um comentário em cima dessa minha opinião. Inclusive aqui ressaltando o comentário do nosso parceiro Maurício Monteiro. Tem esse, como diz no militarismo, tem esse bizu sim. O pessoal fala muito, né? Eu acho que deveria ter uma lei para não mandar o policial embora a partir do momento que ele tem de militarismo, com a desculpa de que ele não se amoldou ao militarismo. Eu vi um amigo ser mandado embora com 29 anos de polícia, faltava alguns meses para ele se aposentar, por não compatibilidade com a vida militar. Como é que você trabalha 20 anos numa empresa, você é bacana, e no último ano você não vale nada, você não se... Pô, isso é ridículo. É ridículo. O estágio probatório nunca acaba na PM. Agora, mudando de assunto, eu até entendo a opinião do Maurício, e é assim, quem está do lado de fora vê de um jeito, quem está do lado de dentro vê de outro. Meu irmão costuma me zoar e me criticar, falar, você está do lado dos caras, por isso que você fala assim. E ele é bem... Ele não gosta, ele deixa bem claro. Por quê? Porque a gente que mora na periferia realmente sofre um pouquinho na mão da polícia. Porém, se o Maurício fizer uma análise, assim como a molecada mais ligeira está fazendo, pode observar como tem diminuído esse tipo de situação. A molecada de hoje que está entrando na polícia não é tão violenta quanto os caras da minha época e antes. Se você for abordado por um moleque de 22, 23 anos, o tratamento é outro. Ele foi criado em outra geração. A contaminação que ele tem de guerra entre crime e polícia é muito menor. Quanto mais antigo, mais velho for o policial, a tendência é que ele seja mais ignorante, mais violento, porque ele tem mais carga de pressão da profissão do que a molecada nova. A molecada nova é muito mais tranquilo. Eu diria eles abordam menos. Eu diria até um pouco mais, né, irmão? Você por ter estado na Polícia Militar, acho que, respeitosamente, admiro a Polícia Militar, mas com todo o seu brilhantismo, o seu talento, a polícia não te merece. Essa é a minha humilde opinião. Você tem uma carreira consolidada, sabemos do tamanho do seu comprometimento para com os seus clientes, para com o seu cotidiano. Eu diria que o fato do policial lá de trás ser um pouco mais, utilizando da sua expressão, ser mais ignorante, é porque ele estava mais próximo daquela época, daquela geração, do resquício da ditadura, né? Do resquício do coronelismo. Controle também, né? Não tinha fiscalização. Então, hoje é câmera, celular, não tem por onde correr hoje. Então, eu acredito que muito mais em função disso. Eu me recordo, irmão, que muitas vezes o meu pai, já reformado, já nego velho, 70 anos, 75 anos, ele se emocionava e chorava
quando via algumas lambanças de alguns policiais, ele se entristecia. Então, a minha indignação aqui nunca será contra a Polícia Militar, contra a instituição. Jamais, pelo contrário. Eu fui criado nesse arroz e feijão. Ele pinga, mas não seca. A minha indignação é contra meia dúzia de bandidos fardados que entram na comunidade para usurpar do seu poder. Se cada um de nós, enquanto sociedade, fizermos o nosso trabalho, o nosso papel, sem escracho, sem querer dar tapa na cara, não há necessidade. Ele vai fazer o mesmo, ele já grudou o menino. Então, esse adicional aí não está no pacote. Então, sim, essa é a minha indignação, né? Mas vamos lá. Aí você se formou, foi aberto o procedimento administrativo em 2013, 2 anos depois, já sabendo que a qualquer momento ia explodir uma granada, porque ela já estava sem pino. Aí você abriu o procedimento administrativo e você se formou em que ano? Eu terminei a faculdade no meio do ano, na Copa do Mundo aqui do Brasil, no meio do ano de 14. Ah, tomou um 7-1. Até aí estava 7-1 contra época, você. Então, quando eu abri o processo administrativo, eu já contava com a minha demissão, porque eu já sentia a maldade. Era uma coisa tão absurda, tão irrisória, para você ter noção. O coronel da época, de 2011, coronel Osni, ele falou pro pessoal da administração, falou, ó, abre um PD para esses moleque, falou bem assim, para esses tontos, que eles recrutaram, e dá uma cadeia para eles e já era, eles não são ladrão. Foi bem essa expressão que ele falou, tipo, para eles ficar ligeiro. Só que aí teve um iluminado do tenente, que foi fazer um curso na corredoria, lá em 2013, depois de 2 anos, e lá na corredoria falaram para ele que o nosso caso cabia um processo para demitir. E ele fez isso, ligou lá no 18, falou, meu, cancela, porque aí o coronel já tinha ido embora, né? Ele falou, cancela esse PD que iam abrir para ele, o procedimento disciplinar, e abre um CD, que é um conselho de disciplina. Vamos mandar embora os 4. Aí acabou a nossa vida de vez. Aí eu falei, meu, os caras estão na maldade, não vai ter como escapar. E só aguardei o dia. Tá, em qual momento, porque você aí se torna efetivamente, você terminou a faculdade no término do primeiro semestre de 2014 e você se torna advogado em que época? Eu saí em novembro de 14, virou o ano, saiu o resultado da OAB, eu passei e em fevereiro eu dei entrada, achando ficou enrolado com a documentação. Achando que até abril sairia a minha ordem. Fui começar a advogar de fato em 2018. Graças à nossa OAB, que teve um trabalho muito célere, muito rápido. 3 turmas de faculdade, mais de 50 mil advogados passou na minha frente, só isso. Coisa simples. Aí, de fato, comecei em 2018. E você, então, até lá, não tinha um defensor, não tinha ninguém? Como é que foi essa sua defesa? Então, aí que tá. Para efeitos de concurso da área jurídica, você precisa ter 3 anos de advocacia. Então, como eu tinha 5 anos para pleitear a volta para a PM, eu falei, eu vou advogar e deixo no pente esses 3 anos aí. Se um dia eu quiser prestar outro concurso, tá aí. E esperei dar o último prazo. Nesse meio tempo, eu fui trabalhando primeiro com o nosso glorioso Adrianinho da vovó, Dr. Lopomo. Gente boníssima. Então, eu trabalhei com o Lopomo um tempo. Você sabe que ele é meu parceiro de turma de pós, né? Ah, é? Nós fizemos pós juntos, né? Legal. Exatamente. Ele fazia comigo e a esposa dele fazia direito civil. Então, aí trabalhei com ele um tempo, depois trabalhei com o Dr. Felipe também, meu sócio, e até sair minha ordem, né? Fiquei um pouco entristecido, chegou uma época que eu abandonei de fato, falei até para eles, não quero saber de nada não aguento mais, porque é horrível você ficar dependendo dos outros, porque os caras têm a vida deles. Por exemplo, eu tenho um cliente, me passa um cliente criminal, aí eu ligo para ele, Lopomo, 1h da manhã, se ele não atender, as pessoas estão achando que sou eu ia com ele, você entendeu? Mas então você não tinha ninguém até então, você esperou o prazo prescricional para você começar a se defender, é isso? Então ninguém havia advogado até então
para você? Não, o Felipe, meu sócio, me defendeu no criminal. Porque ele se formou na mesma época que eu. Eu dei entrada na OAB e não me aceitaram. Aí o Felipe pediu baixa da polícia, deu entrada e a OAB dele saiu em junho de 2015. Ah, era Maio, Mike junho. também. Era Mike também. Ele deu entrada mais ou menos em maio, junho saiu a dele. Acho que maio de 2015. Certo. Aí ele advogou para mim. Só que eu não queria voltar. Eu não queria voltar para PM naquela época. Eu não tentei a minha reintegração na época, eu esperei. Então, quando eu fui esperar, eu já estava advogando, já tinha pós, porque eu fiz a pós na época que eu era da polícia. E eu fiz a pós em 2014 e 15. E como eu já conhecia um pouco da área, eu falei, eu vou fazer do meu jeito. Algumas pessoas questionaram na internet e eu queria esclarecer essa parte. Muitos até brincaram, falou, pô, o advogado não quer gastar dinheiro com o doutor não quer, o cabo não quer gastar dinheiro com advogado para tentar. Não foi, na realidade, não foi isso. Por quê? O advogado, se nós pegarmos um caso criminal, eu, você e o Diego, cada um vai ter uma tese. Cada um vai achar que um caminho é melhor que o outro. E no meu caso, como eu conhecia tudo, era Sim. uma coisa tão simples, mas eu tinha que explicar de uma forma tão infantil, que uma coisa tão idiota se tornou aquilo, eu falei, eu mesmo vou fazer. Porque se eu mandar outro advogado vai fazer, ele vai esquecer detalhes que não pode ser esquecido. De tão absurdo que é o caso. Aí eu fiz por conta própria. Eu já advogado, já tinha uns casos no Tribunal Militar. Os juízes até estranharam quando me viu. Eu falei, ó, vou pedir até vênia, Vossa Excelência, vou sustentar, fazer a sustentação oral em causa própria, né? Vou falar em primeira pessoa, porque é estranho falar em terceira pessoa. E eu mesmo fiz a ação. O Felipe me deu uns toques, me ajudou sim, não vou negar o Felipe Souza. Mas eu assinei, na segunda instância eu fiz a sustentação oral e, graças a Deus, deu certo. Maravilha. Então, de todo este enfrentamento, aí você efetivamente, diário oficial, bum, Tiago Lacerda, expulso. Quando? 18/11/2014. 18/11/2014. Tá. O que foi da vida do Tiago Lacerda sem ainda ter a OAB e sem os seus rendimentos? Cara, vou te falar, graças a Deus, que naquela época, meu primo, que também era polícia, Rodrigo, a gente fazia um bico registrado na Abril, no cursinho do Ângulo. Então, eu permaneci naquele meu bico e, graças a Deus, continuei minha vida. Como eu sou casado, minha esposa também já trabalha, é enfermeira, então nossa vida, com o apoio dela, de toda a minha família, foi tranquilo nesse sentido. Porque eu continuei no meu biquinho, minha mulher trabalhando e a gente não tinha dívida, nenhuma dívida absurda, né? As dívidas do dia a dia normal. A gente já é casado há muito tempo, então isso não tinha nada aqui. Meus filhos já estavam numa idade, já eram adolescente. Então foi meio que tranquilo nesse sentido, né? Eu não cheguei passou necessidade, não. Isso é mentira porque eu trabalhava registrado. Minha mulher sempre trabalhou também, então foi mais ou menos, eu fui Graças a levando. Deus. Eu estava banido, não podia fazer nada, né? Eu, não, ex-polícia e não podia advogar. Mas eu trabalhava, eu falei para o meu supervisor na época lá, até brinca com ele, o Caco velho, e o Caco falou, meu, permanece aí, não sai não. Fica aí no bico de boa, tranquilo, vai levando a vida aí. Porque eu acho que dificilmente os problemas internos, né, administrativos, eles replicam, por exemplo, lá no RH de uma empresa privada. Eu acho que é muito mais na sua vida pública, no sentido de OAB, de concurso público, né, que vai ter sempre lá uma barreira. E aí vamos, então, falar um pouquinho do processo. Fez a defesa do administrativo, porque se você já estava expulso, o administrativo tem um prazo de recurso. E aí você entrou nesse administrativo, porque tinha o criminal também, né? Que você disse aí, o doutor Felipe te auxiliou no criminal. E lembrando, agora eu vou levantar a bola para que você, porque
Por mais que tenhamos feito após em penal, a sua é militar e a minha não. Sim. Então, existem algumas peculiaridades aí. Sim. Mesmo que absolvido na esfera comum, não lhe livra o seu processo administrativo. Não é Sim, isso? são esferas diferentes. Então, E o processo administrativo da PM ele é tão bizarro que ele não tem recurso. Você falou a palavra recurso, eu lembrei. aham. É a decisão do comandante geral, não cabe recurso. É tchau, um abraço, vai com Deus, se vira. No Exército tem, outras forças tem, mas na PM de São Paulo não tem. Os outros 3 colegas que estavam envolvidos na ocorrência, vamos lá. 2 pediram baixa ou os Sim. 3 pediram baixa? Os 3 pediram e 2 conseguiram. O Paulo e o Rios pediu baixa e saiu. Eles eram os mais novos, de idade, de tudo, de polícia. Meu motorista Brunelli tentou pedir e não concederam. Os caras preferem expulsar, mas não deixam o cara sair. Mas então A ele foi prática. expulso também. Foi, junto comigo. Tá, aí eu te pergunto. Perguntinha. Porque aqui no direito penal, né, na justiça comum, em alguns casos, a decisão se estende para o outro. Sim. No seu caso, o mérito da sua absolvição abarcou a situação do colega também? Estendeu a ele a absolvição? Então, aí já tem alguns detalhes que eu preciso explicar. É, Nós quatro respondemos um processo administrativo, eu e o Brunelli fomos condenados, os 2 pediram baixa. Então, quando se pede baixa, o processo acaba. No criminal, nós 4 respondemos também, porque é da época do fato. Nós já éramos paisanos, já éramos civil, respondemos também. E os 4 foram absolvidos. Normal. Só que eles não podiam voltar porque eles pediram baixa. Por pressão psicológica, uma série de fatores, mas pediram. Na minha opinião, deveria voltar. Porque eles pediram baixa por pressão, não foi porque, eu cansei. Não, a pressão psicológica é absurda na cabeça dos meninos. Você entendeu? E essa sentença serviu para todos. Porém, eu preciso fazer um parente aqui. Acabou em dezembro de 15. Em 16, meu amigo, o soldado Brunelli, entrou com recurso. Entrou com uma ação baseado na absolvição de inexistência de fato, entrou com uma ação para cancelar o processo administrativo. Ele ganhou em primeira instância. Quando chegou na segunda instância, são 3 juízes que votam da Câmara. Ele ganhou de 2-1. E quando tem um voto divergente, isso na justiça militar. Foi tudo no Tá. TJM. Tudo Tá. no TJM. Aí quando tem um voto divergente, vai para todos os juízes do tribunal votar, que são 6. Quando chegou lá em cima, irmão, uma coisa que estava tranquilinha, de 2-1 virou 4-2. Derrubaram a dele, caçaram, quase mataram ele do coração. E meu amigo, que era para ter sido reintegrado em 2017, perdeu a causa, transitou em julgado e ele não foi reintegrado. Perdeu. É o que poderia ter acontecido comigo. Aí, o motivo que eu expliquei na outra live e explico de novo. Eu esperei mudar a composição e falei, vou até o limite da lei, até onde a lei fala. A lei falou 5 anos. Quando deu 2 dias antes de prescrever, eu entrei com a ação. Entrei, aí fluiu. Aí não conta mais o prazo. Já entrei dentro do prazo, não interessa quanto tempo vai julgar. Demorou 1 ano e meio para concluir. Quando deu 20, já estava próximo de prescrever a ação rescisória dele, ele ia ficar banido, ele não poder voltar. Aí eu entrei com a ação rescisória dele, baseado na minha sentença de primeiro grau. Quando o juiz do TJM viu que eu tinha ganhado e era o mesmo caso, o juiz falou, vou esperar a do Thiago ver o que resolve para julgar de vez a do Brunelli. Aí quando eu ganhei em segunda instância, no meu caso eu fiz a sustentação e eu ganhei 3-0. Essa é a diferença do Brunelli. Como eu ganhei de 3-0 foi unânime a absolvição, mantido a minha reintegração, não foi para o tribunal pleno. Então eu ganhei ali, acabou ali, transitou, o juiz mandou eu voltar. O meu julgamento foi dia 4 de fevereiro, Brunelli 24, 20 dias depois. O juiz, inclusive, até falou que esperou para ver o resultado da minha, para ver o que ia fazer com a dele. Aí, baseado na minha sentença, os juízes voltaram atrás. Foi uma decisão muito bacana, um voto de muita humildade. Eu confesso aqui, muita humildade mesmo dos juízes do Tribunal de Justiça Militar. Meio que se retrataram.
e o juiz, doutor Fernando, lembra até hoje, ele usou até aquela expressão, aquele ditado, que quando estiver em conflito a justiça e o direito, vai Faça permanecer justiça. a justiça. Ele falou, Então, lá atrás ele votou por não, concessão, e hoje ele vota por sim. E foi 6-0 e ele ganhou também. se você então lembrar, porque o objetivo da nossa rádio, você bem sabe, né, irmão? O nome Resistência que foi sugerido é para que nós tenhamos aqui harmonia entre os povos, né? Entre as bandeiras. Nós temos aqui programas dos mais variados, cada um com a sua bandeira e em busca dessa justiça. Então, se você lembrar o nome de todos estes juízes, por favor, porque independentemente de aonde estes juízes estejam, faz parte da nossa sociedade, fizeram justiça. Obviamente que porque você requereu, por isso. Porque se não houvesse a manifestação, a militância, a perseverança, o trabalho árduo de conhecer a lei, não adianta falar que é honesto. Tem que conhecer também a lei para fazer o amoldamento jurídico. Então, se você conhecer, se você se recordar, o nome dos juízes. Tem aqui, eu vou ler aqui. Eu Opa! aqui, ó. É isso aí. A composição atual, que entrou para a história do meu julgamento. Por curiosidade, em 2001, quando eu entrei na PM, o comandante de Pirituba, eu até falei isso no julgamento, era o atual presidente do TJM hoje, era o Coronel Santinon. Ele era coronel lá em Pirituba, hoje ele é o presidente do TJM. O presidente do TJM é o Coronel Clóvis Santinon, o vice-presidente é o Paulo Adib Casseb, o juiz corregedor, que é um dos presidentes de uma das câmaras, são duas câmaras, é o Avivaldo Nogueira Júnior, os juízes do tribunal, Orlando Eduardo Giraldi, Fernando Pereira, Paulo Prazac e Silvio Orochoyama. São esses homens aí que decidem a vida do... A todos os senhores, eu estive um pouquinho, só um pouquinho, próximo à grande cúpula da Polícia Militar, porque fui aluno do Coronel Marcelino Fernandes. Eu o conheço como professor e acredito que pela sua transparência, pela forma séria e amistosa de nos tratar, ele também devesse levar essa personalidade para dentro da corporação. Não o conheço como policial militar, mas o tenho com muita estima. Então, eu quero parabenizar a todos os juízes, independentemente de aonde estiverem, porque é prazeroso, é honroso não destruir a vida de um ser humano. Independentemente de se for na justiça militar ou na justiça comum. Tratar o seu semelhante com respeito e empatia. Então, o nosso parabéns aqui em desfazer um tamanho equívoco. Porque nós todos, Tiago, podemos inclusive sermos criticados. O Alexandre, passando pano pro polícia. Eu já falei. Meu problema aqui é com o policial bandido fardado. Eu não estou pela justiça, né, irmão? Eu estou pela justiça. Eu fui policial, mas eu não estou pro lado, não passo pano para a instituição, não. Muito pelo contrário. Se o policial estiver errado, eu vou contra ele. Eu não sou a favor da injustiça, não gosto da injustiça. Mesmo porque eu deixo aqui a minha sugestão para que os nossos ouvintes vá até as suas redes sociais e vejam lá a firmeza e o embate, né? O embate técnico e às vezes mais elevado, né? Porque existem duas formas de se adquirir respeito, né? A que você conquista e a que você tem que arrancar das pessoas. Então, eu deixo aqui a minha sugestão para que sigam as suas redes sociais e vejam lá os embates. O promotor, passou sua vez, meu. Tô falando. Quer fazer graça? Aí, tem regra, vai fazer graça? Quer dar uma de juiz? Então, quem te conhece
e eu sei que você tem vários e vários amigos, estão todos, assim como os teus familiares, muito, muito orgulhosos de você. Muito orgulhosos. Graças a Deus. Eu tenho o privilégio, sim, eu não tenho problema qualquer de homenagear o meu carinho, o meu respeito por A ou por B, Tiago, Diego, assim como outros tantos amigos que eu tenho e que me ajudam até hoje. Sim, Ninguém é onipotente. Então, sim, por isso, irmão, por toda a relevância do tema e da importância da propagação que isso se deu, você ter aí, talvez até trazido um novo entendimento, e assim esperamos que os juízes lá façam a verdadeira justiça, você tenha aberto um novo entendimento nas cortes da militar. Então, eu quero te parabenizar, porque eu sou seu amigo. Eu tenho o seu contato e na madrugada, seja lá qual o horário, a gente qualquer está sempre hora. trocando um papo. Fala, Ti, como é que você tá? Vamos pro fórum, vamos tomar um café. Ou Ale, vem em casa, é meu aniversário. É Então, isso mesmo. eu me sinto muito orgulhoso. É um privilégio. O tamanho da repercussão que o seu caso tomou, com a sua perseverança, a sua militância Sim, sim, sim. e ter ido para o país inteiro. Então, a nossa homenagem aqui você manda no pad do Jus Soberano, e eu fiz questão de entrevistá-lo mesmo fora do nosso horário aqui. Gentilmente você está nos concedendo um bate-papo, porque entrevista você dá para Folha. Foi uma boa entrevista, diga-se de passagem. O repórter foi muito bem, retratou fielmente o que aconteceu, fez um resumo legal. E assim, eu lendo nas redes sociais, né? Saiu em muito lugar, tá em site jurídico grande. E muitas pessoas, a cada 100 comentários sempre tem um negativo, né? Mas eu Sim, queria colocar um adendo aqui para quem não sabe. Dentre esses juízes militares, quem me julgou foi o Dr. Ronaldo Roth, que é um juiz extremamente rígido. Quem conhece sabe quem é o Dr. Roth. E ele postou nas redes sociais dele. Eu fiquei impressionado. Ele postou a minha reintegração. Como ele me adicionou no Facebook na época, eu vi, eu achei engraçado. Falei, nossa, o juiz, que era para ter me condenado se eu fosse bandido, me absolveu, colocou nas redes sociais dele feliz com a reintegração. Aí eu comentei, ele me chamou em particular, agradeceu, ele falou, eu vou ler as palavras dele, que ele falou aqui, ó, tá no meu perfil aqui, ó. Ele colocou assim, eu falei assim, que muitos amigos têm me procurado devido à repercussão do caso. As palavras deles, a reintegração no TJM é uma raridade. E no seu caso, você rompeu esse obstáculo. E ele comentou isso e escreveu no final, tamo junto. Pô, se o juiz que julgou meu caso tá em paz comigo, irmão, eu tô tranquilo. Se quiser povinho, falar, você deixa falar, deixa vir. Como diz o ditado, nem Jesus agradou a todos. Então, quem me conhece sabe quem eu sou e quanto a isso eu tô muito tranquilo, sempre estive. E eu nem por esse motivo que eu queria ser reintegrado na polícia. Ah, para provar, não queria provar nada para ninguém, não. Eu queria receber o dinheiro mesmo atrasado, que faz falta, né? Deixa, vai ter deixa, churrasco na Zona é, Norte, hein? vai demorar 20 anos para vir, mas tá lá, né? É Ah, aposentadoria e vamos trabalhar em paz, né? E graças a Deus muita gente ficou feliz, como a gente conversou no começo. Isso aí serviu de é um julgado muito interessante e eu espero que isso aí chegue de forma positiva no meio militar, eu, no sentido de ter mais critério para fazer julgamento. Porque eu, foi eu, uma vou, eu, piada o meu vou, julgamento. eu vou te falar aqui, nós estamos aqui caminhando para o nosso final, faltam 8 minutinhos. Até faço questão, se você me permite, Fique à vontade, meu irmão. enquanto estiver na condição de advogado, porque daqui a pouco acho que você volta, né? Tem lá Ah, um, eu tem lá não um vou, negócio. Leandro. Eu não tô querendo voltar, não. Eu não vou voltar, não. O povo não Não quer quer que eu voltar? volto. O povo não quer que eu volte. Já foi, já passou o tempo, né? Já matei a vontade, já. Fiquei quase E como é 15 anos, que tá bom. desculpa, independentemente, a pergunta não é monetário, não é valor aqui.
Mas para que você tome, seja recompensado aí, que o Estado tenha de lhe pagar o quanto lhe deve, você tem que voltar, você obrigatoriamente tem de ser reintegrado. Existe um prazo mínimo que você tenha de ficar na corporação para que esse valor absorva aí Eu a desconheço esse sentença. prazo. Todo mundo pergunta isso. Eu desconheço esse prazo porque a sentença manda reintegrar como se a sentença é bem engraçada. Ela fala assim: reintegra o cabo Thiago como se nada tivesse acontecido. Tipo, dá meio na goela assim, tipo, ó, paga tudo, todos os direitos, promoção, tudo que ele tinha direito é para pagar. Então, em tese, eu não preciso voltar, né? Necessariamente ficar um tempo. Eu tinha a intenção de ficar um tempo e depois sair, mas do jeito que as coisas estão caminhando, acho que não vou ficar nem um dia, não. É, é, e já tem patente nova, né? Já volta sargento. Eu sou cabo antigo, né? 10 anos de cabo, eu já teria que estar na escola de sargento. Tem turma mais moderna de cabo que já se formou já. Então seria o quê? Terceiro, segundo, primeiro? Eu teria que voltar e ir para a escola de sargento. Aí, Ah, depois que eu me formasse, eu teria que pleitear para eles enquadrar. Por exemplo, a minha turma de pra, cabo foi há 2 anos atrás. Então, os caras que já foram 2 anos já são segundo sargento. Então, eu poderia ser enquadrado naquele meio ali, entre os segundos e terceiros. eu vou fazer um comentário aqui. É, eu não entendo nada do penal militar, né? Eu acho que todos nós temos uma vocação na vida. Obviamente que você, como advogado da área penal militar, também está pela defesa. Acredito que 99,99% das vezes você estará sempre pela defesa, né? Sim. Raramente pela acusação. Então, eu tenho aqui um grande amigo, Edson Miranda, meu parceiro de jiu-jitsu. Eu evito um pouco treinar com ele, porque o cara é peso Monstro. pesado. É do tipo que a gente tenta pegar um mata-leão e o braço não chega no final. Deus me O livre. cara é grande. Então, é assim, ele teve me falando, ele também é ex-policial militar, foi expulso pelo procedimento administrativo, porque ele estava fazendo a delegada e não havia atualizado no seu prontuário o atestado médico. A grosso modo é isso. Eu vou te passar o contato do irmão para você sugerir o que fazer, Sim, orientar, né? sim. E aí, o que você É umas acha? bizarrices da PM, né? Tem cara mandando embora porque faltou. Sabe qual que é a moda agora? O cara ser processado na justiça militar? Você faz É. um post lá criticando tal pessoa. Eu vou lá e curto. É motivo para ir pro TJM e ser mandado embora. Eu tenho um cliente assim, foi mandado embora porque curtiu uma postagem. No grupo Agora, de WhatsApp. No grupo de WhatsApp. pô, Criticou mas um vida oficial, privada? mas é grupo, né? Esse é o problema. Grupo do Ah, WhatsApp. Grupinho da entendi, turma de polícia. Aí curtiu entendi. no link lá que não gostou. O oficial ficou melindrado, denunciou e mandaram o cara embora, mano. Isso não existe, mano. Que direito é esse que manda um cara embora por causa de um grupo de WhatsApp? Fala pra mim. Aí quando gritam na internet que querem extinguir o militarismo, quer acabar com a PM, o povo não entende. Mas por causa dessas loucuras, irmão. Isso é loucura. O cara com Você 20 anos de acredita, polícia, você manda ele embora por causa disso. você acredita que toda essa cobrança, essas injustiças que existem internamente possam potencializar a má conduta de uns e outros? De comandante, você fala? Não, não, não. De policiais, soldados, cabo. O cara que está lá na periferia, já está injuriado na madrugada, 10, 15, 20 ocorrências para ter que resolver, aí vai pro pancadão, isso daí potencializa o cara, ou você acha que isso é da índole de cada um? Não, claro que potencializa. Pô, eu tenho quase diariamente queixo de policiais que falam, doutor, não aguento mais, eu vou surtar. Os caras estão me transferindo, estão fazendo isso, eu vou matar. Falo, calma, procura isso, faz aquilo. Meu, os policiais estão surtados. Pô, nós estamos estamos vendo policiais com 2 anos se matando. Aí a gente até Mas, comenta no grupo, a gente que é mais antigo, né?
Pô, o que um cara passou com 2 anos de polícia para se matar? Mas é uma pressão que ele não está acostumado. A geração nova é diferente. Mas você não acha também que na peneira é meio que... Ah, tá querendo ser polícia? Vem. Não, Vai muito sem não é vocação. não. Você acha que não é mal escolhido? Não, Não é mal não é. escolhido? Não é. Não é? Por exemplo, eles abrem 150 vagas, vai 30 mil candidatos. Eu já vi isso aí, eu já conversei com alguns policiais, estava conversando com um oficial uma vez. O problema não é a seleção, não. É claro que um ou outro passa. Hoje em dia está tendo uma moda de preparação, o cara faz um cursinho com psicólogo para enganar, para passar. Tem isso aí também. Mas é o meio que ele vive. É o meio que ele vive. É aquela discussão social que a gente fala, pô, o moleque da favela, tá crescendo no meio do crime, o que ele vai ser? Qual que é o espelho dele? O próprio Racionais fala na música. Só tem isso, o que ele vai ser? Ele vai ser isso. Se só tem corintiano no seu bairro, você vai torcer pro São Paulo? Você não vai, né? Eu sou São Paulino, lógico que vou. Então, Entendi que essa era pra mim. você entendeu? Eu Você é moro um a caso. 5 minutos do estádio. Eu moro a 5 minutos Então. do estádio, andando a pé. Então, você é uma fraude, tá vendo? E Você preto, tá- hein? Então, você tá num bairro, você é exceção. Você pegar um moleque da favela, que cresceu sem pai, sem estrutura, sem escola, e falar, você vai ser um advogado? É esperar muito. É esperar muito. É um milagre. Você é exceção, você sabe. É o que acontece. O policial ele é muito pressionado, é muita coisa na cabeça dele. Ele não aguenta a pressão. É muita pressão. A gente pensa que não, mas é. Tiago Lacerda, o meu parceiro da freguesia do Ó para o país inteiro. Em suas trincheiras aí, militando e fazendo história, porque eu estou certo de que a sua decisão tomará um novo rumo e servirá de indicativo para muitos outros defensores se utilizarem das suas peças, da sua sentença como amostragem. Irmão, eu quero te agradecer profundamente por ter estado aqui conosco. Eu já vou te passar a bola para suas considerações finais. E certo de que no seu aniversário eu levo 12 anos. Opa. Que Deus te abençoe sempre, irmão. Saúde e prosperidade para você e família. Muito obrigado por ter estado conosco. Contigo a palavra. Eu que agradeço a todos os participantes, ouvintes, um abraço para todos. Vamos discutir em outro programa, nas redes sociais. Quem quiser tá lá nas redes sociais. Eu vou começar a postar coisas no meu... Estou postando esses vídeos que a gente faz, eu estou postando já no YouTube, no meu canal. Vamos começar a colocar vídeo lá. Instagram, Thiago PTM Lacerda. Thiago Lacerda no Face e no YouTube também. E vamos divulgar e vamos conversar. Eu vou aqui jogar uma fumaça aqui, tá bom? Pode. Vamos tentar fazer um programa com alguns dos nossos participantes aqui, os nossos apresentadores. Chamar o Mauricião, que o Mauricião tá sempre de fuzil na mão. E é Mauricião é polêmico. Quero fazer um programa com ele. Ele já vem nas polêmicas pesadas já. Ele é pé na porta. Vamos Mas fazer tá um programa certo, com o Maurício, vamos fazer um programa com Rafaela Fini, que apresenta aqui o programa de mulheres trans. Vamos fazer aqui um programa com rappers. Quero também falar contigo, irmão, sobre assédio na Polícia Militar. Vamos trazer esse tema aqui para discutirmos o que você via, ouvia e o que você acha do que vem acontecendo aí, desses casos que vem pipocando nas mídias, tá bom? Deus abençoe sempre. Saúde, prosperidade, resistência para todos nós. Beijo grande no seu coração, Tamo irmão. junto. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Fica Obrigado com Deus. por hoje, tá? Amém. Então, tchau. Um abraço. Este foi o programa Jus Soberano, com a participação do meu parceiro, Tiago Lacerda. Uma honra, um privilégio muito grande tê-lo conosco. Fiquem todos com Deus. Desculpem aí o Jus Soberano fora de hora, mas eu não poderia deixar de entrevistar esse meu grande irmão, esse meu grande parceiro, que fez história com a sua decisão, a sua sentença,
para o país inteiro. Forte abraço, fiquem todos com Deus, resistência sempre.